Bom dia. Bom dia. Quero agradecer ao convite, né, da Rosana para fazer essa fala, né, essa fala e essa prática de meditação. É muito bom, né? Muito bom conhecer pessoas novas. Então, conhecer Marcelo, Exato, Josi e rever, né, pessoas que já fazem parte da trajetória, né, como Rosana e a Maria Lúcia, né, que é minha irmã, que está aqui também junto conosco. Então, qual é a ideia de hoje, né? Qual é a ideia de nós conversarmos hoje? Quando a Rosana pediu assim para fazer, faz uma fala, algo relacionado ao teu trabalho, o que tu faz. Então eu selecionei então uma parte, né, que é a parte mais da meditação, especificamente usando um instrumento que chama tigela de cristal de quartzo ou sino de cristal de quartzo, que é um instrumento bem interessante assim, em termos de conduzir práticas de meditação. Então o que eu quero fazer hoje, sim, que eu trouxe para nós hoje, para nosso tempo hoje aqui que nós vamos estar juntos. Uma prática, vamos fazer primeiro uma prática inicial para nós centrarmos, para nós nos conectarmos, depois uma pequena fala, né, a respeito da meditação, a respeito de hábitos, de como é que a gente usa a meditação para o hábito, depois mais uma prática e depois, né, depois eu faço mais uma fala ali e abro, né, para vocês nós conversarmos. Independente do momento, se vocês tiverem uma questão, podem perguntar, podem abrir o microfone ou escrever no chat ali algo que vocês tenham dúvidas com relação ao que eu estou falando ou algo que vocês queiram que eu aprofunde. Não tem problema, só escrever ali no chat ou, né, apertar o botãozinho levantar a mão ali, né, das reações ali, que aí eu passo a palavra para vocês. Então o que nós vamos começar? Então antes, né, de tudo, né? Vamos tomar uma consciência corporal, né? Vamos sentar de uma maneira bem estável. Vou pegar minha água aqui. Vamos sentar de uma maneira estável e consciente. Sempre quando a gente fala em sentar para meditar, é importante que a gente atenda a 3 requisitos básicos, né, para o sentar. Um é estabilidade. Então é aquela coisa de não ficar balançando muito. Então pode ser na cadeira, pode ser no chão, numa almofada, etc. Ou pode ser de lótus, semilótus. A consciência corporal, que é ter a consciência do que está acontecendo no nosso corpo. E um terceiro ponto importante, né, no nosso sentar é ter um certo nível de conforto. Por quê? Por que a gente precisa ter esse certo nível de conforto? Porque se a gente senta numa posição desconfortável, que fica doendo, que fica machucando, o nosso cérebro já vai associar aquela postura ou aquela dor à prática da meditação. Então, cada vez que a gente vai sentar para meditar, já vamos, vai doer, é ruim, é cansativo. Então, é interessante que tenha esse certo nível de conforto, que é não ter muita pressão nos joelhos, nas articulações, etc. Então, vamos fazer isso. Eu estou aqui sentado numa cadeira, vocês podem estar também na cadeira, almofada, no chão, como vocês quiserem. E vamos fechar os olhos. E fechar os olhos de uma maneira bem suave. Vamos apenas tocar uma pálpebra na outra, sem pressioná-las. E é importante que nesse momento a gente solte levemente o nosso maxilar, afastando os nossos dentes bem pouquinho, mas afastando. Sinta que seus dentes se afastam, mantenha a boca fechada, mas não toque os dentes superiores e os inferiores. Apenas uma pequena distância. Isso vai reduzir significativamente a tensão no nosso maxilar e, consequentemente, essa tensão não vai espalhar no nosso corpo, não vai ser transferida para outras partes do corpo. E aí vamos observar a nossa respiração. Nesse momento nós vamos apenas observar, fazer um movimento de inspiração e expiração, sem precisar controlar, sem precisar contar, nada, apenas observar. Quando eu inspiro, o que acontece no meu corpo. Quando eu expiro, o que acontece. Se a nossa mente fugir, se a nossa mente vagar, se vier um pensamento, não se preocupe, apenas observe esse pensamento e volte
a prestar atenção no seu movimento da inspiração e da expiração. Suavemente. E agora nós vamos escutar um som. Vamos escutar um som que vai chegar até nós, vai chegar até nossos ouvidos, mas tenha certeza que esse som vai chegar no corpo todo, vai chegar nas nossas células, vai chegar em cada parte do nosso corpo. Agora, além da atenção na respiração, nós vamos trazer atenção também a este som. Permita que esse som chegue a cada célula dos nossos corpos.
Permita que esse som chegue no nosso coração. E ele possa, com uma suave massagem, possa chegar no nosso coração, massagear. Massagear a glândula timo. E você pode visualizar essa onda sonora como se fosse uma onda em um lago, chegando até o seu coração e massageando, envolvendo o seu coração. E observe, perceba como seu coração reage a esse som. Observe fisicamente o que está acontecendo no seu coração agora. Perceba se há uma pequena diferença entre antes e agora. Na região do seu coração, no seu peito. Traga atenção plena a esta região do seu corpo. E mantenha os olhos fechados. A
Apenas observando, apenas sentindo o seu coração. E tente perceber, tente sentir o pulsar do seu coração. Caso necessário, pode colocar uma mão sobre o peito para sentir mais fortemente. Ou se não, apenas observar. E observar que este pulsar também pode ser percebido nos seus olhos, pode ser percebido na sua garganta. E com um pouco mais de atenção, você vai perceber este pulsar na ponta dos seus dedos, da mão direita, da mão esquerda. Vai sentir que os seus dedos pulsam também no ritmo do seu coração. É comum nós associarmos o nosso coração ao amor, à empatia, à compaixão. Então esse simbolismo que nós trazemos para o coração, nós podemos trazer também para os nossos olhos. Que os nossos olhos consigam ver, consigam perceber o amor, a compaixão em nós e no outro. E quando sentimos o pulsar do coração na nossa garganta, trazemos a energia do amor, da compaixão, do altruísmo para a nossa fala, para a nossa comunicação. E a comunicação não só com a fala, mas com o nosso olhar, com o nosso toque, com a nossa presença. E quando sentimos que o coração está pulsando nas nossas mãos, nós trazemos o sentido do fazer, do executar, do colocar a mão na massa com amor, com compaixão, com altruísmo, com empatia. Mas não esquecendo do auto-amor, da autocompaixão, de nos cuidarmos, de fazermos algo para nós. Inspiramos e expiramos profundamente. E gentilmente, suavemente, abrimos os olhos bem suavemente, sem pressa, percebendo como estamos agora neste momento. Quando estiverem prontos, estiverem prontas, se vocês puderem colocar ali no chat, escrever como é que vocês estão nesse momento, né? O que vocês, a principal palavra assim, que surgiu, a emoção que surgiu com essa prática que nós fizemos aqui, uma prática de pouco mais de 10 minutos, 11 minutos, não, 12 minutos fizemos, prática de 12 minutos aqui, usando o som, né? E um pouquinho orientado. Então, se vocês puderem escrever algo no chat ali, enquanto eu explico um pouquinho, né? Eu coloquei lá, né, que a Rosana pediu, qual é o tema, né? Ou o que eu estou fazendo? Uma prática para acalmar a mente. Tá, mas o que é esse tal do acalmar a mente? Meditar é acalmar a mente, meditar é não pensar em nada. O que é meditar?
Então, a meditar é essa observação da nossa mente e tirar aquilo, né, que não é positivo para nós, aquilo que a gente chama de pensamentos parasitas. Então, toda a função, né, da prática de meditação dentro da linha que eu trabalho é assim, de nós, ao relaxamento profundo. A Josi colocou o relaxamento profundo, olha só. E esse som é fantástico, Josi, para trazer um relaxamento profundo. Então, todo o objetivo é o quê? É a gente entender o que está passando na nossa mente, né, e tirar aqueles pensamentos parasitas que só sugam a nossa energia e não geram nada. Então, para ter ideia, assim, ao longo do nosso dia, o Marcelo sentiu energia em todas as células, corpo integrado. Olha só que lindo que o Marcelo colocou ali, ó. Todo o corpo integrado ali. Então, quando a gente está assim, ao longo do nosso dia, a gente tem em torno de 2.000 fugas mentais. Então, o que é uma fuga mental? Uma fuga mental é: eu estou aqui, né? Eu estou falando para vocês ali, aí um pouco pensa em uma coisa que aconteceu ontem, que tem que fazer hoje, aí volta. Pensa e volta, pensa e volta. E essas fugas mentais, elas duram em torno de 12 a 15 segundos. Então, 2.000 fugas, 12 a 15 segundos. E isso aí dá mais ou menos umas 7 horas. 7 horas por dia. Que a gente está com o nosso corpo aqui e a nossa mente voando aí. Só que 70% desses pensamentos, 70% dessas fugas mentais são pensando em coisas negativas. Que podem ter acontecido ou que podem acontecer. E principalmente que podem acontecer. E a gente sabe, né? Então, pesquisas também mostram que 80% das coisas que nós imaginamos que vão acontecer não acontecem. Então, olha só, pegando assim, a Rosana botou paz ali. Olha o quanto tempo nós ficamos pensando em coisas negativas que não vão acontecer. É muito tempo. Então, o que a prática traz é olhar para isso e filtrar. Opa, isso aqui talvez não seja importante eu pensar agora. Só que isso, que eu falei para vocês, é o que chama de rede modo padrão. O nosso cérebro hoje, com um diagnóstico de imagens, ressonância magnética funcional, a gente consegue mapear o cérebro exatamente quando a gente está pensando em uma coisa, que área do cérebro está sendo ativada, o que acontece em cada área. E essas pesquisas mostram que nós temos uma rede, a gente chama de rede de modo padrão, que quando eu sento, eu não vou não fazer nada, né? Não fazer nada, o meu cérebro começa a pensar em coisas, né? Projetar coisas, pode ser negativo, pode ser positivo, normalmente é negativo. Então essa mente recursiva, né, que fica pensando, é o padrão. Então se eu não fizer nada, se eu sentar só, vai gerar isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atuar nessa rede, desabilitar ou diminuir essa rede, para que eu diminua esse fluxo de pensamentos, e principalmente esses pensamentos que são parasitas e que vão gerar o quê? A ansiedade. Então a ansiedade, ela vem a partir desses pensamentos recursivos que a gente fica gerando lá, e coisas muitas vezes que não vão acontecer. Só que o nosso cérebro não sabe isso. O nosso cérebro acha que vai acontecer. Porque é muito doido assim que para o nosso cérebro o acontecimento real e o acontecimento fictício, ele tem a mesma reação, inclusive a reação física. Um exemplo é quando a gente está vendo um filme, ou uma peça, alguma coisa assim, ou uma novela mesmo, que a gente olha uma cena ali, a gente sabe que a gente está dentro de um cinema, a gente sabe que aquilo ali não é real, que aquilo não está acontecendo na realidade, e o nosso corpo reage. Aumenta a pulsação, fica ofegante, fica com tensão, né? E a gente está sabendo racionalmente que aquilo ali não está acontecendo, mas o nosso cérebro está imaginando que está acontecendo, e nossas reações do nosso corpo também faz com que isso aconteça. Então, até tem uma pesquisa que foi um experimento que foi feito, que coloca a pessoa assim com as duas mãos, e aí colocam entre as mãos, colocam um anteparo, né? Colocam um negócio ali para separar as mãos, e aí você ativa uma mão, você passa uma peninha na mão ali, tipo na mão, vamos supor, na mão direita, você passa a peninha, aí você tira essa mão e você coloca uma mão de borracha ali. Você coloca uma mão de borracha. E a pessoa está vendo que ela tirou a mão e colocou uma mão de borracha ali.
e a outra mão, né, relaxa a outra mão. E aí o que acontece? Ela está vendo aquela mão de borracha, aí a pessoa pega um martelo lá e bate na mão de borracha. Quando bate na mão de borracha, a outra pessoa tira, mexe com a mão e, mais importante, ela sente reações do cérebro relacionadas à dor daquela batida que ela não está levando. Olha que maluco como é que o nosso cérebro trabalha. Então aquele estímulo ali nós reconhecemos como um estímulo verdadeiro, né? E nosso cérebro age como, e na realidade não está acontecendo. Então é isso que a prática da meditação traz para o nosso dia a dia e ajuda na redução da ansiedade. O que ajuda o quê? A reduzir esse fluxo, esses pensamentos que estão gerando imagens, que estão gerando o quê? Efeitos no nosso corpo. Então a grande questão das práticas e a prática de meditação como uma auxiliar em outras terapêuticas, né, principalmente alimentação, exercício físico, etc., é o quê? É ajudar a equilibrar também o nosso corpo. Por quê? Porque cada vez que eu tenho um pensamento desse tipo, eu gero no meu corpo um efeito, principalmente com cortisol, assim, deletério, né? Por exemplo, quando eu tenho um impulso, o que acontece? Eu tenho que me preparar para responder a esse impulso, essa ameaça. Eu tenho uma ameaça, quando eu imagino uma ameaça, não é que eu tenho, eu imagino na minha cabeça uma ameaça e o meu corpo vai se preparar para essa ameaça. Se preparar de que forma? Bom, eu vou ter que dilatar minha pupila para que eu enxergue melhor. Eu vou ter que aumentar a minha pressão arterial para que eu tenha mais sangue e consiga ter uma resposta mais rápida. Vai aumentar a minha taxa de glicose para eu ter mais energia. Vai aumentar meu fluxo respiratório para eu ter mais oxigênio. Para quê? Para eu reagir a essa ameaça, que muitas vezes essa ameaça nem existe. Né? E aí eu me preparo. Aí quando eu dou conta, a ameaça não existe, só que eu estou ali, estou armado. Com cortisol, com a pressão alta, com glicose alta, com as pupilas dilatadas, com a respiração ofegante, e nada acontece porque a ameaça não veio, foi fora da minha cabeça. Aí acontece, eu não descarrego aquilo ali, e aí no dia seguinte a mesma coisa, na hora seguinte a mesma coisa, e isso aí vai consumindo a energia do nosso corpo, e vai consumindo o nosso corpo de forma completa. Por isso que os traumas se fixam. Sim. E eu gosto muito de um autor aqui, vou trazer o livro para vocês aqui, que é o Judson Brewer. O nome do livro é Desconstruindo a Ansiedade. Eu trabalho bastante com essa ideia aqui, né, que trabalha com atenção plena, né, porque é um guia para superar os maus hábitos que geram agitação, preocupação e medo. Né? Então, dentro desses traumas que a Rosana falou, né, tá essa ideia. Então ele usa muito essa questão de desconstruir, de entender esse processo e desconstruir. E é um ciclo vicioso, né? A gente não se dá conta e a gente vai cada vez entrando mais nisso. O que a gente tem que fazer? Tem que quebrar esse ciclo. E como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que se quebra esses hábitos? Né? Primeiro olhando, observando e depois agindo para quebrar. E a meditação, a atenção plena, ela traz isso. Ela traz essa percepção, a percepção do que está ocorrendo. Então é um treinamento mental para nós prestarmos atenção no que está ocorrendo na nossa vida. Basicamente isso. As práticas que a gente faz é para usar nosso corpo. Quando eu pedi para vocês observarem o corpo de vocês, observar o que está acontecendo ali, né? E a Rosana colocou paz, a Josi colocou relaxamento profundo, o Marcelo colocou sentiu a energia nas células, o corpo integrado. É um exercício que eu começo a observar. Por exemplo, pegar o exemplo que o Marcelo colocou ali. Sentiu energia em todas as células, o corpo integrado. Ele sentiu o corpo integrado. Não é que o corpo ficou integrado por causa da prática. Percebam? É a sensação. Não é que a energia aumentou. Né? Claro, esse sino aqui de cristal ele faz com que tenha um fluxo maior. Mas aquela energia que o Marcelo sentiu é a energia do corpo dele, que está ali. Só que se ele não direciona essa atenção, ele não vai perceber. Se ele não direciona a atenção para o seu corpo, ele não vai perceber que o seu corpo está integrado. Mas estava antes da prática.
foi a percepção dele que fez com que ele se desse conta, né? Ou, claro, não sei, mas trouxesse aquela percepção maior ali. Então é isso que a gente fica ao longo do dia desconectado. Isso aí é onde? Na nossa alimentação, na nossa fala, nossa conexão com o outro. Então muitas vezes a gente está comendo ali, ó, né? E vocês trabalham, né? Estão fazendo esse trabalho com alimentação também. Não é só o que a gente está comendo, mas como é que a gente está, como é que estamos nos relacionando com aquela comida ali. Aquele momento de nós comermos, nós sentarmos, de nós observarmos, nós fazermos a comida. Isso é atenção plena, isso é prática de atenção plena, isso é meditação ativa. E várias pessoas dizem para mim assim, eu não tenho tempo de meditar, não tenho tempo, eu não consigo meditar, eu não consigo e não tenho tempo. Por quê? Eu não consigo sentar para meditar. Então tá, então medita em pé. Como? Medita caminhando. Medita fazendo algo prático. Quando você vai tomar um copo d'água, pega esse copo d'água, deixa essa água um pouquinho na sua boca, sinta a água ali e sinta essa água descendo. Tente fazer esse trajeto ali mentalmente da água. Exercício simples, mas o que? É educar o nosso cérebro para estar no momento presente. Tirar o nosso cérebro desse rede de modo padrão. Porque aí a gente começa a entrar no que a Rosana colocou lá, né, da questão dos traumas, porque se fixam, por quê? Porque eu não questiono aquilo lá, eu só vou repetindo. Repetindo, e aquilo vai se retroalimentando. E a Rô colocou ali, desmistificar o meditar. Sim, porque criou-se sempre, meditar é sentar num lugar silencioso, acender um incenso, entoar um mantra. Isso é meditar, sim, mas atenção plena, meditação, consciência, isso a gente pode fazer e devemos fazer a cada momento. Devemos fazer, por exemplo, numa escuta ativa. Quando a outra pessoa está falando, você está escutando, você está entendendo e não você está se armando para responder a outra pessoa, que normalmente é como a gente faz, né? A pessoa está falando e eu já estou me armando para responder aquilo que a pessoa está falando lá, sem muitas vezes estar escutando realmente o que ela está falando. Se eu paro, se eu respiro, se eu presto atenção, nas palavras, se eu presto atenção na expressão da pessoa, eu estou me conectando e estou no momento presente. Então a ideia, né, de eu vir aqui, né, para conversar com vocês é trazer isso que eu vou falar, desmistificar um pouco, né, a meditação. O meditar claro, tem técnicas, por exemplo, a gente fez uma técnica aqui com instrumento, com som, orientada, mas a essência do que é meditar e a essência do que é meditar para reduzir a nossa ansiedade, isso aí a gente pode trazer, né, para o nosso dia a dia de forma bem prática. Para quê? Para mudar os nossos hábitos. Mudar os hábitos, e a Rô falou antes lá da questão dos traumas, né? Identificar esses hábitos, e aí esse livro que eu falei trabalha muito isso, e daí entender por que eu estou fazendo aquilo. E consequentemente mudar. Então eu não consigo mudar, eu não vou conseguir mudar se eu não olhar para isso, se eu não sentir, se eu não perceber aquilo que está ocorrendo. E é interessante que nesse livro, o Judson Brewer, ele diz que ele trabalha com vários tipos de hábitos e muitas pessoas vão lá para parar de fumar. Vou lá para parar de fumar. Aí ele pergunta, mas qual é o gosto assim, que você sente quando você fuma? O que vem quando você sente o gosto do cigarro? Ou a grande maioria dos fumantes relatam para ele que não percebem, não sentem o gosto, não percebem, não sentem o cheiro do cigarro. Por quê? Porque estão envolvidos. Então ele faz um exercício para as pessoas começarem a se dar conta do cheiro, do gosto do cigarro,
E aí a pessoa vai tomando consciência, né? Pô, que aquilo ali não é bom. Não é bom. Mas ela está tão envolvida com aquilo ali, que ela não para pensar naquele hábito que ela está fazendo ali, que ela faz automaticamente. Por quê? Porque aquilo traz uma recompensa. Que recompensa, às vezes é uma recompensa social, de se inserir em determinado grupo, às vezes é uma recompensa física mesmo, química, né, que o cigarro traz. Então ele vai trabalhando o que ele traz. E aí vai tentando mudar, né, a recompensa. Opa, essa recompensa aqui é menor do que o que eu estou perdendo aqui, né, que eu estou me afastando das pessoas, que eu estou uma questão de saúde, etc. Ele até, inclusive, ele fala que dificilmente ele consegue convencer as pessoas a parar de fumar, mostrando as questões de saúde ali, né, mas sim as questões mais sociais, as questões de como é que o cigarro afasta as outras pessoas. Isso é o que a Rosana concluiu, estar no automático e repetir apenas. Então a gente faz isso normalmente, naturalmente. Então o que a gente tem que fazer é quebrar esse ciclo. Por meio de práticas, por meio de atividades, né, mais estruturadas também, e atividades do dia a dia, como eu falei lá, de comer, etc. Então agora eu quero fazer mais uma prática com vocês, né, também tocar um pouquinho mais desse instrumento, desse sino de cristal de quartzo, e nós vamos fazer agora essa prática, já agora inserindo um controle da respiração. Então o que nós fizemos no início? No início, vocês vão respirar tranquilamente, vocês vão inspirar e expirar. Agora nós vamos colocar um outro elemento, que é o quê? O controlar e o perceber, né, qual a parte do corpo se move antes da respiração, e tentar trazer um movimento um pouquinho diferente ao movimento daquela respiração curta, aquela respiração torácica. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma respiração mais abdominal. Então quando nós inspirarmos, nós vamos soltar o nosso abdômen. Aí quando soltamos o abdômen, nós puxamos o nosso diafragma para baixo, abrimos o espaço para que o ar entre nos pulmões e ocupe aquele espaço fantástico que é em torno de 5 litros de ar, que conseguimos uma inspiração completa, e depois nós vamos soltar esse ar. Para ter uma ideia, assim, numa respiração curtinha, a gente troca em torno de 500 ml, é como se fosse uma garrafinha de água pequenininha. Quando a gente faz a respiração completa, a gente troca 5 litros. Então, a gente está usando 10% só da nossa capacidade do pulmão. Então a gente vai fazer isso. Vamos fechar os olhos, de novo, ficar naquela posição confortável de inspirar e expirar. Ao inspirar, nós soltamos nosso abdômen e percebemos a amplitude maior, máximo que nós conseguimos chegar. E aí expiramos e recolhemos o abdômen. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Ao inspirar, nós vamos contar pausadamente, mas num ritmo que vocês guardem esse ritmo na cabeça de vocês. Então cada uma, guarde esse ritmo e conte até um determinado número na inspiração. Então vão inspirando e vão contando. 1, 2, 3, 4, 5. Não importa aonde vocês chegarem, mas mantenha esse ritmo, e ao conseguir o máximo da sua inspiração, você vai dar uma paradinha e vai contar a mesma quantidade de números, né, que você contou na inspiração. Então se você contou até 4 na inspiração, segure, conte até 4 e solte contando até 4, 5 também na expiração. E aí você vai expirar completamente, recolher o seu abdômen, vai segurar um pouquinho e contar até 4, 5, 3, não importa. Isso tem que ser confortável nesse início, tem que ser bem confortável. Então se você fez uma inspiração muito longa e depois você não está conseguindo segurar
durante esse tempo, pode diminuir um númerozinho ali para que fique um pouquinho mais confortável. Segure e expire contando. Segure. Depois inspire contando também. E vamos juntar o som com essa consciência da sua respiração. Inspire, expire profundamente algumas vezes, observe. E observe como foi essa segunda experiência de contar, de trazer a atenção mais plena para o seu respirar. E se quiserem compartilhar ali se foi mais fácil, mais difícil, como é que foi essa experiência, fiquem à vontade para colocar no chat ali se é mais fácil contando ou é mais difícil, foi um pouco mais complicado. Fiquem à vontade para compartilhar. Quando a gente fala assim, em hábitos, né, para redução do estresse, né, aqui hábitos, tem vários hábitos aí, né, mas um dos principais é a questão de entender, bom, o estresse é muitas vezes uma sobrecarga, né, de informações, sobrecarga de demandas que a gente tem, e o nosso celular, né, é um dos grandes causadores, né, os grandes elementos aí. Então, o ideal que a gente faça o que a gente chama de higiene do sono. Então, quando a gente vai dormir,
O ideal mesmo, o ideal é que a gente consiga desligar 2 horas antes de deitar e só ligue 1 hora depois de acordar no celular. Ou olhe, pelo menos, ou olhe o celular. Por quê? Porque a gente tem várias impulsos, né, que o celular traz. Ele é a informação que está ali, né? Essa informação a gente vai levar para o nosso sono e, consequentemente, né, vai ter uma noite de sono ruim. E aí, se eu acordar outro dia e já pegar o celular, eu vou já carregar o meu cérebro bem no início ali, já com informações, com demandas, etc. Então isso é um hábito, né, que a gente tem que fazer. Ah, mas não consigo. Então no início não precisa ser 2 horas. Pode ser 5 minutos, pode ser 1 minuto. Né? Tem aquelas pessoas que dormem, né, com o celular na mão lá, né? Então vão diminuindo 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Quanto mais tempo vocês pararem de olhar o celular antes de dormir, mais, né, vocês vão limpar o cérebro. Para quê? Para que ele vá para uma noite de sono melhor. E da mesma forma, quando nós acordamos, então são 2 momentos em que o nosso cérebro é facilmente programável. Tá? Ele pode ser programável ao longo todo dia, mas quando nós estamos dormindo e quando nós estamos acordando, e principalmente quando estamos acordando, ele é muito fácil de ser programado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar, né, essas informações. Então, em vez de nós ligar o celular, de manhã, o que a gente pode fazer? Acordou, faz um exercício de consciência corporal, de mexer, de estar ali presente, faz uma pequena prática de meditação, faz afirmações, faz uma oração, né, quem tem um vínculo, né, religioso, ou não religioso, faz um mantra, etc. Então ocupa o seu cérebro nesses primeiros momentos do dia com algo positivo ou neutro, né? Então com afirmações positivas, né? Tem todas as questões. Por quê? Porque essa é um momento que vai determinar grande parte do nosso dia. Então, se eu já acordo na correria ali, e já fazendo coisa, já vendo o que eu tenho que fazer ali, possivelmente eu vou ter um dia mais agitado. E chegar de noite, uma noite mais agitada, e consequentemente, né, então isso aí vai aumentando esse estresse. Então é algo que a gente pode fazer regularmente, né, e devemos fazer regularmente, e se tornar um hábito, né, então tornar a meditação um hábito. Eu faço vários tipos de atendimentos, faço vários tipos de atividades, né, uma delas é com esses sinos, inclusive já falo para a Rosana, falo para a Lúcia também, de possivelmente a gente organizar algo, né, na região, na Zona Sul, né, em Pelotas, Rio Grande. Então tem muitas pessoas que estão aqui assistindo, ou que vão assistir depois, né, que são dessa região, de fazer uma atividade de um meio-dia, um dia, com esses instrumentos. Porque os instrumentos são fantásticos, eles são presenciais, o impacto dele é muito maior, para que a gente consiga trabalhar com o nosso corpo físico e usar o nosso corpo físico para trabalhar as nossas emoções. Então é essa a ideia. Então esse é um tipo de atividade que eu faço. Eu tenho também um outro método que eu desenvolvi também, que é um mapa sistêmico, né, que é um trabalho que eu faço que eu uso cartas, que são da psicologia positiva, e esse aqui é um método mais para a identificação de questões que a gente precisa ter na nossa vida. Tá? Então tem as cartas, tem os arquétipos, que a gente vai posicionando, a gente vai fazendo, a partir de uma questão, vai posicionando esses arquétipos, vai tentando entender. Então existem várias ferramentas, né, que vocês podem usar, né, ao longo aí do dia, né. Tem a meditação, para mim, é a ferramenta básica, né, e a partir da meditação todas as outras vão surgindo. Então, por exemplo, antes de ter esses instrumentos de cristal de quartzo, eu fazia as meditações em budista, meditações silenciosas. Aí quando eu adquiri esses instrumentos, eu trouxe um pouco mais de foco, né, para minhas práticas meditativas. Então o que eu quero assim, trazer assim, de falar os finais aqui antes de abrir para vocês é a questão que meditar, como a Rô falou, a gente tem que desmistificar a meditação, tem que desmistificar. Tem que entender que reservar um tempo para nós
tirar um tempinho ali de manhã ou de noite, de meio da tarde, para fazer uma prática de 5 minutos, 10 minutos, não é perder tempo, é investimento de tempo. E a gente pode usar ferramentas práticas no nosso dia a dia, né, que é o quê? Usar a alimentação como uma prática de atenção plena. Usar o tomar água, usar o caminhar. Isso a gente consegue fazer isso no dia a dia da nossa. A gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia e inserir essas práticas de atenção plena. É o grande. Vamos dizer, não é segredo, todo mundo sabe, né? Mas é a grande diferença, né, entre eu tenho que parar para meditar ou eu posso meditar a qualquer momento, ou eu posso estar em atenção plena a qualquer momento. Isso vai fazer uma grande diferença, porque você vai para uma reunião, você vai para conversar com alguém, você para um pouquinho, você entra, percebe como é que você está, percebe como é que você está o corpo, vai mudar a relação sua com o outro, vai mudar o seu contato com o outro. E isso tem várias ferramentas disponíveis. As que eu trouxe aqui, nessa uma horinha que a gente está conversando aqui, é mais para estimular. Então a ideia aqui, né, quando conversamos, eu e a Rosana conversamos, bom, como é que eu posso trazer estímulos para que vocês pensem, mas será que isso é verdade? Vamos ver. Até gerar dúvida em vocês, mas será que isso aí? Vamos ver. Vamos fazer um tempinho aí para ver o que vai acontecer. Então é isso que eu gostaria de trazer aqui, Rosana. Espero que nesse primeiro contato, depois se a gente quiser, né, fazer mais outras atividades, a gente pode programar, fazer outras atividades aqui também, uma prática mais intensa. Então aqui fizemos 2 práticas, mas teve bastante conversa também, né? Então a ideia é essa, foi só uma prática de meditação com o sino, uma pequena fala, também a gente pode pensar em outro momento assim também. E eu também gostaria de ouvi-los e ouvi-las, né, se vocês têm algo que vocês querem saber mais sobre esses instrumentos, saber mais sobre a forma, né, como eu uso instrumentos, a forma como eu trabalho, fiquem à vontade, né, para a gente avançarmos aí na nossa conversa, nesses minutos finais aí que nós temos. E é sempre importante tomar água, óbvio, né? Mas com esses instrumentos de cristal aqui, eles fazem um fluxo, eles mexem com a nossa fisicamente com a nossa energia. Então tomar água também ajuda a fazer com que essa energia que foi mobilizada por esse sino também tenha um fluxo maior no nosso corpo. Então abro aí para quem quiser comentar algo escrito ou falado. Fiquem à vontade aí, podem abrir o seu microfone. Acho que a congelou ali, né? Vamos ver. Bom, então eu vou falar, vi que ninguém assim se notificou, mas sintam à vontade. Eu queria dar assim, um relato pessoal, tá? Eu tenho 2 filhos e um deles tem 19 anos. E quem tem assim, a possibilidade de conviver com essa idade, né? Sabe o quanto eles estão junto do celular. E há muito tempo eu tenho pedido o Bruno, né, que é o nosso filho menor, que ele não deixe o celular no quarto. E hoje, esta noite, foi a primeira que ele colocou no banheiro o celular. Porque eu andava fazendo isso com frequência. Se acordava por algum motivo, no meio da madrugada, tirava do lado do travesseiro. Então, eu acho que tudo isso que o Cláudio traz para a gente faz a gente pensar no nosso dia a dia, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações. E aí eu estou dizendo isso, eu estou dizendo para mim, viu? Não é para vocês. É para a Rosana que eu estou dizendo isso.
O quanto muitas vezes a gente, por conta da ansiedade, a gente invade, acaba invadindo o outro. E nós que estamos estudando, e tem aqui colegas que estão estudando, estudando mesmo tudo que eu, a gente fica numa ânsia de querer contar para os outros e atropela as pessoas. Então, é um todo. Como disse o Cláudio, é ir se observando na forma que a gente fala com o outro, até nisso que a gente estuda e que a gente muitas vezes quer que o outro escute. Então, eu estou procurando estar mais atenta, estar mais conectada comigo. Fico com a fala de uma amiga que há poucos dias me disse assim: nem tudo é para todos os ouvidos. Então, volta e meia, eu resgato essa frase dela para entender que está todo mundo construindo. Está em busca de melhorar, mas aos pouquinhos, não adianta. É algo lento. O Cláudio, no ano passado, fez uma importante alerta de que a gente tem que acalmar. Não vê bem, eu tenho também uma caminhada na meditação. Eu medito há muito tempo. E é difícil. A gente se perde. São os estímulos, como o Cláudio está falando, né? É o celular, é a nossa. A gente quer ser rápido, a gente não retorno, a gente não se preocupa. Então, é algo que todos os dias, essa consciência de que a gente precisa fazer. Primeiro para a gente, porque a gente se carrega assim mesmo, né? Desde o início, a gente, nossa, que muito parte é a gente. E só assim que consegue mudar o entorno. Então, te agradecer, assim, ó, do fundo do meu coração. Eu acho que todo mundo que está aqui ganhou muito, quem vai assistir depois também vai ganhar. E, e as conexões existem sempre. Eu te agradecer. Obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu Humberto, e parar de falar. E então dá um abraço ali pro Marcelo, que está chovendo muito lá no cassino lá. Mas está se movimentando, tá nos escutando ali, continua nos escutando. Eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem mandar mensagens, né, via redes sociais, aí, o meu Instagram é Claudio Sena, vou botar aqui. Claudio, Claudio Sena. Aí você pode mandar via Instagram ou, né, também, se alguma coisa específica, se vocês queiram alguma dúvida, pode pegar o meu WhatsApp também com a Rô ali, né? Eu já vou botar aqui, ó. 9 25, até aqui no chat aqui. Então entre em contato, né, que você tem o maior prazer de conversar com vocês e principalmente saber como é que foi, né, essa experiência, né, para cada uma de vocês aqui nessa manhã de quarta-feira. E quem está assistindo a gravação, né, dessa atividade aqui também, né, pode mandar mensagem via WhatsApp ou via Instagram mesmo, que eu teria o maior prazer de responder. Se tiver mais alguém para conversar, se não, né, podemos... o Lorizato gostou muito do que foi abordado. Obrigado, Lorizato, obrigado pela presença. E sempre é bom a gente conhecer pessoas novas, né, e trazer, né, o trabalho. Claro, foi bem específico, assim, uma atividade bem específica, mas dá pra gente aprofundar tudo isso que eu falei, cada um ponto disso que eu falei dá para aprofundar. A questão da ansiedade, a questão desse trabalho que o Jason Brewer trabalha ali, de reconhecimento, do gatilho comportamento recompensa, né, que é a forma como ele trabalha ali, que é bem interessante. Sendo assim, então, se não tiver mais nada, agradeço mais uma vez, agradeço o convite
e espero que estejamos todos juntos em uma próxima atividade. Deixa eu, vou